Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje é dia 4 de dezembro de 2017. Vocês me perdoem que meu nariz está um pouco entupido e eu tô com dificuldade de falar, mas vou falando assim mesmo, tá? Então, o Senhor pediu para estar falando a respeito da tolerância com os irmãos da fé, os irmãos enfermos, amados. Foi essa mensagem que ele pediu para estar falando. Então vamos lá. É o seguinte, irmãos. Quando a gente começa a amadurecer, a gente desperta para o Senhor, naturalmente também a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Isso é natural. Porque antes nós estávamos dormentes, distraídos, sonolentos, e a gente não percebia as coisas. A gente achava que estava tudo bem, né? Tô falando para aqueles que já são cristãos há algum tempo. Só que existe uma diferença, né, amados, entre se entregar para Jesus e se converter, né? Vou dar um exemplo. Pedro, ele era cristão, mas ele não era convertido. Jesus fala, né? Pedro, quando te converteres? Ele andava com Jesus, ele amava Jesus. Ele disse que ele morreria por Jesus, embora ele não, em termos práticos, ele não conseguiria cumprir isso, mas o desejo dele era esse. Mas Jesus não o considerava convertido. Por quê? Porque o coração dele ainda não tinha sido impactado com aquela paixão pelo evangelho que vai além da própria vida, sabe, amados? A palavra conversão significa mudança de direção. Ou seja, você estava indo para um lado e de repente você começa a ir para o outro. Essa é a verdadeira conversão. Você estava indo em direção às coisas do mundo e de repente você começa a se inclinar para as coisas espirituais. A sua natureza muda. Você já não tem mais aqueles mesmos instintos humanos. Você passa a ter instintos de Cristo, instintos espirituais. Você começa a respirar Cristo, você começa a desejar a ser como Ele. Você já não tolera mais o pecado. Na verdade, amados, a gente já não sente mais anseio pelo pecado, né? O pecado passa a ser repugnante, não uma coisa forçada, é uma coisa totalmente natural. A natureza da gente começa a mudar, claro que isso não vai acontecer assim de um segundo para o outro, é um processo, né, irmãos? É justamente por ser um processo que acontece que cada um de nós estamos em estágios diferentes, né? Assim como uma criança está aprendendo a andar e um adolescente já está aprendendo outras coisas. Já não precisa mais aprender a andar. E não é por isso que a criança é inferior, ela só está numa fase diferente. E é assim que acontece conosco, né, amados? Alguns acabaram de nascer, estão aprendendo ainda a engatinhar. Outros já são mais maduros, estão em outra fase. Então, amados, essa fase que é a fase em que a gente desperta para a realidade do Evangelho, normalmente também nossos olhos se abrem para muitas coisas. A gente começa a perceber incoerências em irmãos, a gente começa a perceber absurdos nas igrejas que a gente não percebia antes, uma porção de coisas começa a vir à tona. Só que aí, amados, é que entra uma outra fase da maturidade que muitos de nós ainda não temos, que é a capacidade de tolerar, perdoar e ter paciência com o próximo. Sabe, amados, na Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram, rir com os que riem, e também que devemos ter paciência com os nossos irmãos, né? Na fraqueza dos nossos irmãos, né, amados? E também está escrito, amados, que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo a liberdade que a gente tem, porque a gente começa a conhecer o Senhor que nós temos. Porém, a gente tem que tomar cuidado para a gente não causar escândalo naqueles irmãos que são iniciantes, que são mais fraquinhos. Tem uma passagem em 1 Coríntios 8:9 que fala: mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Ele está falando aqui a respeito de comer carne e comer e ser vegetariano, né? Que tem
uma passagem que ele está falando sobre isso, que alguns cristãos na época não comiam carne porque achavam que era pecado, e outros tinham o entendimento de que não tinha problema, né? Então, vocês podem ler lá depois, tá? Mas mais certinho, mas basicamente o que Paulo está dizendo assim toma cuidado, você que tem o entendimento de que não tem problema, realmente não tem problema, porém, para aqueles que são fracos, que estão amadurecendo ainda, eles podem não entender direito, sabe, amados? Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa liberdade para a gente não fazer tropeçar os nossos irmãos, né, amados? Porque Jesus morreu por todos, sabe? Morreu pelos fracos, pelos fortes, pelos pecadores e pelos justos. E está escrito que ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Então não faz muito sentido a gente não ter paciência com a limitação dos nossos irmãos, né, amados? Na Bíblia, Jesus fala a respeito da parábola do joio e do trigo. Vocês devem se lembrar dessa parábola para quem não conhece. Basicamente, Jesus fala assim, que havia um campo e que foi plantado ali trigo, né? Um senhor plantou trigo. E aí vieram seus servos e falaram para ele que durante a madrugada o inimigo plantou joio. Irmãos, eu tô falando bem por cima, assim, tá? Pra vocês verem depois lá direitinho. E o joio, amados, é uma plantinha muito parecida com o trigo quando ele é pequenininho, quando ele é novinho. E causa confusão, né? Só que o joio não tem muita serventia, ele não tem o papel do trigo. Então, os servos vieram falar para o Senhor, nós devemos arrancar o joio? E o Senhor disse, não, deixa que eles cresçam juntos até a seara, para não correr o risco de ir arrancando o joio, acabar arrancando um trigo junto, porque eles são muito parecidos, sabe, irmãos? Então, o Senhor pediu para que eles não arrancassem o joio e guardassem até a seara, que na ocasião da seara o joio seria amontoado e queimado e o trigo seria guardado no celeiro. Então, amados, o que essa parábola significa? O joio são os verdadeiros cristãos, ou melhor, ao contrário, desculpa. O trigo são os verdadeiros cristãos e o joio são os falsos. Só, irmãos, que não existe muita diferença entre um falso cristão, aquele interesseiro, né, que está ali por interesse, e um cristão imaturo, bebê espiritual, sabe? Não existe muita diferença. E nós humanos, com os nossos olhos humanos, a gente não consegue ter certeza de qual é a natureza da pessoa. Então, por padrão, nós temos que considerá-los todos como irmãos e temos que cuidar de todos eles. Muitas vezes a gente põe no nosso coração que aquele irmão não é mais irmão, a gente exclui ele do reino dos céus por causa de alguma coisa que ele fez ou por causa de falta de discernimento dele em alguma coisa. Isso é separar o joio do trigo, mas isso não agrada ao Senhor. Também, às vezes, algumas igrejas expulsam irmãos, né, por causa das suas imaturidades ou por causa de alguma coisa. Tem que tomar cuidado com isso, né? Claro que cada caso é um caso, é o Espírito Santo que instrui. Eu estou falando assim de uma maneira geral. E muitas vezes a gente não tem essa tolerância, essa paciência para entender a face dos nossos irmãos. E muitas vezes nos colocamos como acusadores dos irmãos, né? É muito comum uma pessoa que está no processo ainda de conhecer o Senhor, às vezes a pessoa frequenta alguma igreja ou já se diz crente, mas ela ainda, no fundo, ela ainda tem dúvidas, ela ainda está descobrindo o Evangelho. Então, às vezes, ela fica meio em cima do muro, ora está no mundo, ora está dentro da igreja. E por conta dessa inconstância da pessoa, muitas vezes os irmãos, né, ditos irmãos, se colocam como acusadores, como julgadores, né, e fazem aquele papel de separar o joio do trigo antes da hora, e muitas vezes cometem grandes injustiças, né, amados? Isso não é novidade, vocês devem conhecer vários casos assim. Muitos irmãos conhecem, inclusive, alguns testemunhos assim, de que a pessoa às vezes deixou de se converter naquele momento, acabou se afastando do Senhor, porque não conseguiu suportar a pressão dos irmãos,
né, para que a pessoa fosse perfeita, santa, que fosse um varão perfeito, né, tivesse a estatura de Cristo, logo de cara, sendo que a pessoa não tinha condições, não tinha maturidade para isso, né? Às vezes a gente acaba colocando, né, sobre os ombros da pessoa um fardo que ela não é capaz de carregar. E se bobear, nós mesmos também não conseguimos. Porque certas coisas dependem da maturidade da pessoa, são fases, né, amados? A pessoa acaba de se converter, ela é recém-nascida, ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo as coisas. Eu, por exemplo, posso dizer que tem coisas que hoje eu entendo que no passado eram totalmente desconhecidas para mim. Né? Eu cometia erros tão grotescos que hoje eu olho para o passado e falo, meu Deus, como eu conseguia fazer uma coisa tão tosca, né? Faltar com tanto discernimento assim. Agora que eu já amadureci um pouco, para mim parece muito simples, mas na época não era simples, porque eu era criança, eu era bebê e eu não entendia. Da mesma maneira, irmãos, tem coisas que eu ainda sou criança espiritual e que tem pessoas mais maduras do que eu. E essa maturidade também varia conforme o assunto, conforme a área, sabe, irmãos? Tem pessoas com muita experiência, mais experiência que eu em determinados assuntos, e que para mim ainda são um mistério que eu ainda estou aprendendo, claro. Mas que quando eu chegar lá, para mim vai se tornar mais fácil. Então, amados, o ponto muito importante é a gente não julgar os outros. E não é só isso, irmãos. Às vezes, a pessoa tropeça, que é normal, principalmente quando ela é pequena ainda na fé. Ela tropeça, às vezes ela fica um pouco dentro da igreja, às vezes ela acaba andando para trás e se torna enferma espiritual, né? A Bíblia fala daqueles que estão doentes, né? E nesse momento, amados, é o momento da igreja acolher, é o momento da igreja, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a nenhuma denominação, nenhum prédio, tá, irmãos? Eu estou falando das pessoas, dos irmãos, né? A unidade dos irmãos. Isso pode se resumir, de repente, a uma pessoa que você conhece. É o momento da gente acolher os irmãos, lutar pelo amadurecimento deles, pela saúde espiritual deles. Às vezes a gente vê uma pessoa que está enferma espiritual. E qual que é a reação correta, irmãos? A reação correta é a gente começar a lutar espiritualmente por eles. Porque às vezes aquela pessoa está oprimida por alguma coisa. A falta de discernimento faz isso também, sabe, irmãos? Eu lembro, vou contar para vocês um pequeno testemunho. Que eu morava num apartamento e todo dia eu passava na portaria e tinha um porteiro que ficava lá. Tinham vários porteiros, mas tinha um que me chamava muita atenção, porque tinha alguma coisa nele assim que era comovente, né? O sorriso que ele dava era um sorriso muito assim, eu não sei explicar, sabe, irmãos? E eu fiquei encucada que aquele rapaz devia ser crente. O jeito dele era um jeito de crente, de cristão, né? Não tinha nada evidente, não tinha, sei lá, alguma coisa que denunciasse nada. Apenas o sorriso dele me chamava a atenção. E eu nunca tive coragem de perguntar, né? Porque vai que eu tivesse enganado, de repente às vezes ficava chato, então eu não perguntava. Um dia eu passei e peguei ele lendo uma Bíblia. Foi aí que eu abordei ele, né? Falei, nossa, você é cristão, tal, que legal. Também sou. E ele falou, eu sou sim, eu sou... Não sei de que denominação que ele era. E ele falou assim, eu tô afastado há um tempo por causa do meu trabalho, eu tenho que trabalhar aos domingos e feriados e não consigo mais ir à igreja e não tenho tido mais força para estar buscando e tal. Ou seja, amados, um irmãozinho, né, que era realmente um filho de Deus, que a gente podia ver pelo sorriso da pessoa, mas que estava com problemas, né, ele estava fraquinho, ele estava precisando de alguma ajuda. E eu comecei a dar algum incentivo para ele, para estar voltando e tal, mas ele falou que ele tinha dificuldades e tal. E aí, amados, eu comecei a orar por esse irmão, né? Um dia eu tava entrando em casa e eu vi ele conversando com uma moça que era uma vizinha minha, né? E achei isso
meio estranho, sabe? Assim, um pouco estranho. Tá. Aí, eu comecei a perceber que aquela moça tava, assim, muito em cima do rapaz, sabe? Porque todos os dias eu via mais ou menos a mesma cena, que ela ficava lá, conversando e tal. E eu sabia que esse rapaz era casado. É casado, melhor dizer, ele tem uma filha, ele me contou. E eu percebi ali que aquilo dali era um laço de Satanás, né? Pra cima do irmão. Não que tenha acontecido nada, mas era só uma tentativa de Satanás ali. E eu pesquei tudo, sabe, irmãos? Eu pesquei que estava acontecendo alguma coisa ali. Então eu comecei a repreender Satanás da vida daquele irmão. Não falei nada com ele, apenas comecei a orar e a repreender para que o Senhor intervisse, né? Não sei quanto tempo levou, mas mais ou menos uma semana depois, esse rapaz tinha arranjado um outro emprego melhor, um emprego que ele poderia trabalhar só durante a semana, ele ia ter disponibilidade para começar a ir à igreja, ele saiu daquele lugar onde havia aquela tentação, né, que aquela moça que ficava abordando ele, e o Senhor fez várias coisas na vida desse irmão. Então, amados, eu estou citando esse exemplo porque às vezes a gente vê o irmão tropeçando, ou quase tropeçando ali, no caso não chegou a acontecer, mas era uma tentação de Satanás, a gente vê o irmão fraco na fé, e muitas das vezes, ao invés da gente combater pelo irmão, né, tomar as dores dele, começar a lutar para ajudá-lo nas suas fraquezas, às vezes a gente pega e afunda a pessoa. Fala, ih, esse daí, ó, já era. Não é assim, né, que o Senhor espera de nós, porque a igreja, a união das pessoas, nós somos uma família, né, irmãos? A Bíblia fala que nós somos a família de Cristo, né? Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, nós somos irmãos, né? Tanto os mais fracos quanto os mais fortes, os menores ou os maiores, somos todos irmãos, consequentemente, somos uma família. Nos dias de hoje, existe muita distorção sobre a figura da família. Às vezes a gente esquece qual é o verdadeiro papel da família. Algumas pessoas nem chegam a conhecer, mas a verdade é que para Deus, o padrão de Deus é que a família cuida uns dos outros, certo? Normalmente, uma família, ela vela pelos seus membros, né? Se tem alguma coisa acontecendo, por pior, mais difícil que seja a família, por mais que briguem, sempre tem algum anseio por cuidar uns dos outros, né? Nos dias de hoje as coisas estão bastante distorcidas, mas essa é a ideia. Então, amados, nós como família de Cristo, a gente tem que cuidar uns dos outros, principalmente dos mais fraquinhos e dos pequenos, né? Das crianças espirituais. Quando a gente vê um irmão em dificuldade, quando a gente vê um irmão fraco, é aí mesmo que a gente tem que dobrar a nossa luta, a nossa oração pela pessoa e tomar cuidado para não estar lançando fora a pessoa do reino dos céus, alegando que ele não é um crente, porque a gente não tem como saber, né, amados? Só Jesus sabe. Às vezes aquela pessoa ela se comporta como falso, mas às vezes ela é imatura, passa um tempo e essa pessoa muda. Então, temos que ter paciência e principalmente, irmãos, não julgar uns aos outros, sabe? Não acusar, porque o acusador é Satanás, né? Jesus mesmo fala, eu posso julgar, mas eu não julgo. Então nem o próprio Jesus julga, e ele pode, certo, mas ele não tem pecado nenhum, então ele pode, mas mesmo assim ele não julga. E se o próprio Jesus não julga, quem somos nós para desempenhar esse papel, certo? Então, amados, o nosso papel é amar, nosso papel é cobrir os nossos irmãos de oração, tá expulsando espíritos malignos que possam estar influenciando a mente deles, e assim por diante, né? Então é isso que eu tinha para falar, irmãos, espero que seja útil. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.